Então, nós estaremos fazendo uma breve revisão da nossa aula anterior, trazendo alguns pontos básicos, verificando se vocês, se houve alguma dúvida, se vocês conseguiram executar código no Scilab, né? Porque é essencial que vocês, por exemplo, reproduzissem os códigos que eu havia colocado aqui, pelo menos reproduzir, né? Eu não pedi para você, sugeri que vocês fizessem exercício, mas não cobrei nenhum exercício, né? Nós vamos fazer a partir de uma tarefa que eu vou colocar na página, no Cigar, como tarefa, tá? Eu sempre estarei colocando as tarefas no Cigar, daqui por diante. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um código desse programa, que é fazer uma média das notas. Então, aqui eu digitei todas as linhas do código. Eu gostaria de saber se vocês digitaram isso aqui, se executaram, se o programa funcionou como se esperava, né? Porque é essencial. Se vocês ficarem só no slide, vocês não têm como aprender isso aqui, né? Então, vocês têm que digitar isso aqui. Alguém teve dificuldade de fazer de aplicar isso aqui no celular? Algum tipo de dificuldade, por exemplo, se vocês ainda, sei lá, de repente alguém está com dificuldade ainda, ou teve problema com o computador, vocês precisam me avisar, porque eu preciso desse retorno. Eu gostaria de ajudá-los na medida do possível. Então, mas eu preciso saber se vocês estão tendo problema. Até porque eu estou prevendo fazer uma provinha, né? E estou me organizando aí, vendo alguns problemas que eu não tinha conseguido resolver. E aí eu vou dar um prazo, sei lá, algumas horas, dependendo do número de questões, e vocês vão ter que usar o salário para fazer isso. Eu gostaria de saber se está tudo ok com o salário de vocês. Tá bom? Então, eu vou aqui, ó, depois de apresentar algumas... Ok, obrigado, JP. Então, nós temos aqui alguns códigos, né, que eu apresentei alguns e coloquei alguns probleminhas aqui que eu não pedi ainda como tarefa, mas eu vou pedir um ou outro aqui, colocando no Cigar. Todas as tarefas que eu fizer aqui por diante serão através do Cigar. Então, só fazendo uma rápida recordação, nós vimos, por exemplo, que, dado um problema, né, aqui, por exemplo, esse aqui da página 31, é um problema que o programador, no caso de vocês, né, seriam convidados a fazer um programa que calculasse a quantidade de tinta para pintar uma peça cilíndrica, né? Poderia ser algo... Aí pode ser várias coisas, pode ser um tambor, né? Pode ser um depósito de óleo, por exemplo, né? Então, dependendo da aplicação, ou dependendo do tamanho do objeto, pode ser que algumas superfícies não poderiam não ser pintadas, né? Por exemplo, se for um depósito de óleo, a gente não vai poder pintar a parte de baixo e também a parte de dentro, né? Então, dependendo do que fosse solicitado, teria que ser analisado a questão para ver como é que seria pintado, né? Então, depois, na hora de apresentar a tarefa aqui, eu posso até especificar melhor, né? Mas aqui tinha um problema. E quando nós temos um problema, né, o que eu quero destacar é que nós temos uma coisa inicial muito importante, que é justamente aquela questão do que é entrada, o que é processamento, o que é saída, né? Então, aqui a entrada, o que é? O usuário
né? Se é um cilindro, o usuário vai entrar com o raio e a altura do cilindro, né? Isso aqui é uma entrada. Se o usuário receber a altura e a altura do cilindro, ele tem como saber a área. Mas aí, aqui, ainda vai precisar, eu não coloquei aqui, ó, ficou faltando, né? Ele vai precisar de outras informações para calcular. Tem, aqui, com o raio e a altura, ele poderia calcular a quantidade de tinta, né? Mas o problema vai um pouco além. Calcula o número de galões de tinta, preço, né? Então, teria que ser as entradas também, né? Teria que ser colocado como entrada. Eu preciso reformular esse slide aqui, porque ele não está completo, né? Porque, como eu falei para vocês, para que eu possa fazer um programa, né? Para que eu possa fazer um programa que vai resolver um problema, eu tenho que prever as entradas, qual o processamento e quais saídas que esse programa vai apresentar. Então, são 3 pontos básicos. Não significa que a entrada seja só uma, pode ser várias informações. Que o processamento seja só ele pode fazer vários processamentos, e também as saídas podem ser várias. Mas eu preciso saber, basicamente, da entrada, do processamento e da saída. Com esses 3 pontos básicos, aí sim nós vamos poder construir o nosso programa. Que, inicialmente, né, nós estamos aprendendo a fazer programação usando lógica de programação. Então, a princípio, antes da programação, que vai exigir o conhecimento de uma linguagem, né, que também nós estamos aprendendo. Então, antes da programação, nós vamos estruturar o programa numa lógica genérica, que a gente chama de pseudocódigo, ou então de fluxograma. São 2 lógicas genéricas que poderiam ser aplicadas em qualquer linguagem de programação. Então, por ser genérica, a gente não traz alguns detalhes importantes. E esses detalhes, naturalmente, que vão depender da linguagem, né? Por exemplo, aqui, ó, esse programa, né, que é a pintura do cilindro, ele tem algumas informações importantes genéricas e que podem atender, a princípio, qualquer linguagem de programação. Mas a primeira palavra que vocês encontram é esse início, e também a última é o fim. Porque, dependendo da linguagem de programação, nós vamos ter um preâmbulo aqui, vamos chamar algumas diretrizes aqui, alguns aplicativos externos ao programa, e assim por diante, tá? Não acontece isso com o Scilab, porque o Scilab tem uma característica específica, né? Mas muitas outras linguagens exigirão um início aqui bem típico de cada linguagem, assim como o fim também. Então, por isso que ele está indentado aqui, ó, esse deslocamento de linhas aqui é o indentamento de um programa. Isso aqui não é interpretado, não é lido pelo interpretador do programa, mas visualmente, para nós humanos, a gente fica mais claro para a gente, pelo menos, né, para a gente entender que tem um bloco aqui que é exatamente a programação, mas vai ter um início e um fim também. Então, como eu falei na aula passada para vocês, uma coisa essencial era definir o nome e tipo das variáveis que serão utilizadas no programa. O que são variáveis? Variáveis, ele tem uma relação direta com o espaço de memória no computador. Então, quando a gente dá um nome para uma variável, essa variável aqui, e o tipo dela, né, no caso aqui seria real, né, o sistema operacional, toda a estrutura do computador e a própria linguagem de programação sabe que ele vai reservar esse espaço lá na memória do computador. Então, vai ter um espaço que vai começar com uma determinada posição e vai terminar em outra, baseado no tipo da variável, porque o tipo da variável vai definir isso, né? Um número inteiro exige menos espaço que uma variável real, né? Um caractere, por exemplo. Então, isso aqui é a primeira coisa que nós vamos
estar fazendo. No caso do Scilab, a gente não define tudo aqui no início, porque é feito à medida que nós vamos precisando daquela variável, mas sempre nós estaremos definindo a variável no início, antes de usá-la, sempre. Por isso que nas linguagens de programações em geral, todas as variáveis são definidas aqui em cima. Para quê? Para garantir que a gente vai definir cada uma dessas variáveis antes de usá-la. Mas o Scilab, como falei, é mais flexível. Então, eu posso, na hora que eu crio a variável, o Scilab já sabe que vai precisar reservar esse espaço na memória do computador. Ok? Então, isso é a primeira coisa que nós faremos, é a definição do tipo e o nome, né? Porque aqui o nome é H, poderia ser altura. Eu poderia escrever o nome da variável altura, né? Desde que eu use os caracteres permitidos naquela linguagem de programação. Esse ponto de vírgula aqui, ele, por o Scilab, ele é dispensável também, mas se colocar não faz diferença também. Depois que nós definimos o nome das variáveis, o programa, né, esse programa que nós vamos escrever, ou estamos escrevendo, vai ler algumas dessas variáveis, né, porque outras podem ser para depositar o resultado, né, mas aqui, no caso desse cilindro, ele estaria lendo a altura e o raio do cilindro. Então, esse aqui precisa ser lido. Mas porque, observe que nós estamos usando a palavra em português, né? Nós estamos usando a linguagem natural que nós utilizamos normalmente. Então, quando a gente coloca aqui no pseudocódigo ler, significa que, dependendo da linguagem de programação, nós vamos estruturar uma linha de programação que vai solicitar ao usuário do programa digitar algumas informações. Nesse caso específico, ele vai digitar 2 valores, né, que seriam a altura e o raio do cilindro. Mas nós não precisamos nos preocupar com detalhes da programação aqui, porque isso aqui é um pseudocódigo. Bem, se essas são as informações que são necessárias, né, para fazer todo o trabalho, né, eu entro já com o processamento. E aqui, claro, com essas informações, ó, nós vamos fazer o processamento, que é o cálculo da área de um círculo, né? Acho que círculo, circunferência, círculo, né? Seria a área de um círculo, e somado com o corpo do cilindro, tá certo? Então aqui nós temos 2 figuras geométricas, que precisam ser somadas para que gerem um cilindro. Observe que eu só estou calculando uma área, um círculo, e a parede do cilindro. Então, aqui já tá induzindo alguma coisa aqui. Ó. O que quer dizer isso aqui? Eu tenho que saber que cilindro é esse. Então, eu lembro que quando eu fiz esse programa, eu sugeri para o pessoal que estava... Já tem vários semestres. Né? Vamos imaginar um depósito de óleo, uma coisa enorme, apoiada numa base, né? Então nós não poderemos pintar a base disso aí. Então por isso que eu considerei apenas a tampa. Seria, né? Normalmente não é um círculo perfeito, vai ser em forma de cone para resistência, né? Mas eu não quis complicar, então eu sugeri que fosse só um círculo lá em cima e a parede externa do cilindro. Tá? Então se for um tambor qualquer, aí nós temos que considerar 2 vezes essa área aqui. Vamos pintar por dentro também, então são 2 vezes isso aqui e 4 vezes isso aqui. Ok? Então, observe, né? O programa que nós vamos fazer tem que ser bem elaborado, porque senão ele não vai realizar o que a gente quer. Então, isso aqui é uma coisa fundamental, né? Por isso que eu falei para vocês. A lógica de programação, o entendimento do problema é fundamental para que eu possa fazer um bom programa. Então, a lógica de programação, ela permite que a gente avalie todo o problema e veja exatamente o que ele precisa. Porque na hora que eu estiver fazendo a programação, eu já estou preocupado com outra coisa, eu estou preocupado como se faz a sintaxe
naquela linguagem de programação. Aqui eu não estou preocupado com sintaxe de programação. Eu estou usando uma linguagem, a nossa linguagem corriqueira aqui, né? E estou preocupado apenas com a lógica da programação, certo? Então, eu estou concentrado só no funcionamento do programa. Depois disso, sim, com todas as estruturas aqui básicas, né, a gente faz o programa. Sabe que antes disso, é aquela história que eu falei para vocês, tem que identificar o que é entrada, o que é processamento, o que é saída, porque de posse dessas três informações básicas, aí eu posso fazer o pseudocódigo, que também é uma informação genérica, mas que eu estou preocupado apenas com a lógica, como vai se desenrolar o programa para executar perfeitamente o que se deseja. Então, aqui, se a única coisa que a gente quer é a área, e a área é um cilindro assentado no chão, então poderia ser, né, seria isso aqui. Muito bem, mas esse programa, embora vai fazer outras coisas aqui, ó, que teria que ter uma informação inicial aqui também. Faltou aqui. É porque eu já estou atribuindo, dizendo que cada litro pinta 3 metros quadrados, né? Mas eu vou reformular esse programa até para ficar mais claro isso aqui. Eu só não queria complicar, por isso que eu fiz dessa forma, né? Por isso que eu fiz mais simples. Porque senão aqui a leitura, né, esse ler aqui, não pediria apenas a altura e o raio, ele pediria também quanto, quanto metros quadrados cada litro pinta, né, cobre de superfície. Então eu teria que pedir mais coisas, e aí complicaria, por isso que eu quis facilitar aqui nesse sentido. E também outra coisa que está com informação também que está sendo fornecida, sem ser pedida, é que 5 litros de tinta seria um galão, né? Eu arredondei aqui para assim, 3 e pouco, né? Acho que um galão, mas eu botei 5 para facilitar a vida aqui. Então teria galões aqui, ou latas, sei lá. Então a gente poderia, né, teria que estruturar aqui tudo isso aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se nós temos a área total, né, e a gente quer saber quantos litros é necessário para pintar essa área total, eu vou pintar a área, eu vou dividir a área total por 3. Por quê? Porque o número que vai ser aqui vai ser exatamente, vai ser dividido por 3, significa que aqui seria a quantidade de litros necessária para pintar toda a superfície. Então aqui nós teríamos a quantidade de litros. Depois, tendo os litros, a quantidade de litros, e também a quantidade de galões ou de litros no galão, ou na vasilha, aqui na lata, aí eu faço essa divisão para saber quantas latas são. E sabendo quantas latas são, e sabendo também o preço da lata, eu calculo o custo. Então, observe que tem 3 informações aqui que não foram solicitadas. Como eu disse, a intenção era simplificar o problema, porque esse problema pode ser bem mais complexo. Depois disso, escreveria a quantidade de latas e também o preço total da tinta. Então, viram como isso aqui é importante? O pseudocódigo, principalmente quando o problema é mais complexo, é que a gente sente a importância do pseudocódigo. Porque eu estaria preocupado apenas com a lógica da programação, estaria tentando fazer um programa que funcione corretamente, que seja eficiente, que tenha poucas linhas de código, né? Depois a gente vai... Então, vai depender da lógica. Quanto mais bem estruturada é a lógica, mais fácil será escrever o código desse programa. Certo? E aí também falamos do fluxograma, que é a mesma questão da lógica, né? Que a gente está querendo apenas a lógica. Mas as informações que ali estão escritas linha após linha, né? Aqui tem um formato gráfico que, para programas mais complexos, eles facilitam a visualização, tá certo? Porque cada forma de figura tem uma função específica. Essa bolinha aqui, o início e o fim,
Isso aqui é a definição das variáveis, então usamos essa figura geométrica. Aqui é leitura e saída, então nós estamos usando a mesma figura geométrica, para facilitar, não complicar demais o número de figuras, e o processamento está nesse retângulo aqui, certo? Então, é uma outra maneira de se fazer, e algumas vezes o fluxograma facilita o entendimento, porque aqui nós estamos trabalhando com uma sequência linear apenas. O interpretador vai lendo uma linha após a outra. Se for bem estruturada, né, o interpretador vai executar o programa sem dar erros. Né? Mas nós vamos ver em seguida que existe tomada de decisões, existem repetições, em que fica mais claro quando a gente está desenhando um fluxograma. Mas, como eu falei, elas são redundantes aqui, ou pretendem facilitar a elaboração da lógica da programação. Depois disso é que nós vamos partir para a linguagem de programação, que nós estamos utilizando o Scilab, né? Então, aqui está a linguagem de programação, que eu solicito que vocês digitem isso aqui para ver se executa do jeito como se espera, né? Então, aqui o Scilab, por exemplo, né, quando, observem, não tem, o que tem o início e o fim aqui? O Scilab não tem exigências para iniciar ou terminar. Talvez eu poderia dizer que uma das exigências que o programa pede é salvar, gravar o programa em algum lugar. Então, vocês escreveram um código, na hora de executar ele vai perguntar, opa, precisamos gravar esse programa. Então, aonde que vocês querem que grave? Então, naturalmente, eu recomendo que vocês abram uma pasta com um nome bem adequado, né, para que vocês não percam posteriormente. E aí, comecem a dar nome também adequado a esses programas para que vocês possam resgatá-lo posteriormente. E, então, isso aí, vamos dizer assim, esse início basicamente é o que vai pedir em cada programa, assim, que poderia estar relacionado a esse início. E depois, tem a definição das variáveis, como eu estou fazendo referência ao pseudocódigo, né, e ao fluxograma. Aqui até nós já estamos, quando pedimos ao usuário, né, que digite esses valores, nós já estamos definindo a variável que vai ser armazenada na memória do computador. Essas outras variáveis aqui, vão ser definidas depois, né? Não precisa, naquela linha inicial, definir todas as variáveis inicialmente. Aliás, o Scilab não foi feito dessa forma, então se vocês tentarem definir aqui as variáveis e não atribuírem valores iniciais, vai dar um erro. Tá certo? Mas por que então nós trabalhamos daquela forma ali, mostramos o pseudocódigo daquele jeito? É porque essa é a lógica de programação. O Scilab tem uma outra maneira de fazer, porque ela facilita a vida de quem está programando. Assim que a gente precisa da variável, a gente cria essa variável. Então, isso é uma facilidade também, né? Então, aqui nós criamos uma outra variável e colocamos aqui o cálculo que é baseado na resolução do problema. No caso aqui, eu pensei num cilindro apoiado no solo e que seria, né, que só seria pintado externamente em cima. Então, é essa equação que seria necessária. E o resultado vai ser colocado dentro dessa variável, né? Observe que não tem acento aqui. Essa variável, eu também, outra coisa que eu faço é sempre usar letras minúsculas nas variáveis. A não ser que seja uma única letra que eu esteja utilizando a variável, né? Por quê? Porque se eu utilizo sempre com letra minúscula, eu não corro o risco, de repente, estar fazendo um programa mais longo e uso um nome de uma variável com maiúscula, depois me esqueço e uso minúsculo, né? Aí eu estou criando duas variáveis diferentes, porque ele reconhece essa diferença
da maiúsculo ou minúsculo. Então, tem que tomar cuidado. Então, para padronizar, eu uso sempre minúsculo. Aqui é porque aqui eu criei maiúsculo, né, mas eu não costumo fazer isso, não. Bem, aqui ele vai, então, o interpretador vai lendo, né? Então, como ele já tem essa informação, ele pode utilizá-la na linha seguinte, porque se isso aqui não tivesse sido definido, né, se eu tivesse botado essa linha antes, daria um erro, né? Porque ele não saberia o que é litros. Mas agora ele já sabe e está lá na memória do computador o conteúdo dessa variável. Então ele pode calcular. Assim como a área também foi feito, foi executado antes. Né? E depois ele tem esse conteúdo da quantidade de latas, então ele pode multiplicar por um valor e colocar nessa variável. E aqui ele está imprimindo o Q e o custo. Tá certo, pessoal? Eu preciso que vocês executem esses programas, se vocês não fizeram, né, para que fique claro aqui exatamente esse programa. Eu depois eu vou pegar um programinha disso aqui, fazer uma modificação e dar como tarefa para vocês, tá? Eu não sei se eu vou conseguir, de repente, fazer uma prova, porque eu estou tendo algumas dificuldades aqui com as ferramentas, então não sei se vai dar para fazer isso, né? Então, agora vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje, né? Que é... Tudo bem? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Então, hoje, nós vamos fazer já, na aula de hoje, nós estaremos trabalhando com estrutura de seleção. Estrutura, né? Vamos ver aqui, ó. Estrutura de controle, né? Então, nós vamos ver a parte de seleção. Deixa eu só apresentar aqui primeiro o slide, fazer a apresentação. Tá? Então, eu espero que vocês estejam vendo aqui a estrutura de controle, né? Nós temos estrutura de controle tem várias, né? Nós vamos ver especificamente hoje a tomada de decisão, né? Aqui, ó. Em linguagens de programação, podemos escrever código de forma sequencial, que é o que nós vimos até agora, né? O interpretador vai lendo uma linha após a outra, sem alterar a direção, né? Então, escrever código sequencial, pontos, ou seja, aqui eu estou falando de forma genérica, pontos de tomada de decisão ou de repetição. Pode ser de forma linear, tomada de decisão ou repetição. Então, nós vamos ver a parte de tomada de decisão, que vai usar uma palavra, né, que em inglês seria, na linguagem de programação seria o if, né, ou na linguagem natural seria o C, na nossa língua. Então, isso possibilita o quê? Pode fazer a programação seguir caminhos diferentes. Então, denominaremos de estrutura de decisão os códigos escritos com o objetivo de tomar uma decisão de acordo com o teste de uma condição. Essas decisões podem ser do tipo simples, composta ou encadeada. Então, aqui está uma estrutura, né, uma sintaxe de como isso... Não sintaxe, só a lógica, né, de como isso vai acontecer com o pseudocódigo, né? Então, a palavra-chave que se utiliza, né, é o C, que em inglês, na linguagem de programação, é usado o if. Né? Então, se condição for verdadeira, tá? Então ele pergunta, se condição, então comandos. Fim C. Então, essa é a sintaxe em lógica de programação. Então, o que a gente tem que entender disso aqui é o seguinte, ó, se essa condição for verdadeira, então executa o comando e termina. Se condição for falsa,
ele não executa o comando, ele sai fora do laço. Então, essa é a seleção simples. Ele executa se a condição for verdadeira e não executa, ou seja, pula fora, né, sai fora aqui, ó, vem para a linha fim C, se a condição for falsa. Então, testa se a condição é verdadeira ou falsa, primeiro, né, a primeira coisa. Quando o interpretador vai para essa linha, ele testa se essa condição é verdadeira ou falsa. Sendo verdadeira, executa os comandos, ou seja, entra dentro desse trecho de código e executa os comandos, que pode ser uma linha ou várias outras linhas, ou até pode ter outro C aqui dentro, que a gente chama de corpo da estrutura. Então, vamos já explicar isso aqui através de um programa. Então, olha aqui, fazer um programa que receba 4 notas, faça a média aritmética simples e a imprima essa média, né? Caso a média seja superior a 7, imprima aluno aprovado. Então, vamos ver aqui. Então, como o programa deverá ser resolvido utilizando esse computador? Isso é importante, nós estamos resolvendo o problema usando uma ferramenta computacional. Então, qual os 3 pontos básicos que a gente fala? Nós temos que identificar nesse problema quais são as entradas, qual é o processamento e quais são as saídas, que pode ser mais de uma também. E os processamentos podem ser vários também. Estamos começando de forma mais simples, né? Então, o que é entrada? É o que o programa pedirá ao usuário. O que é o processamento? É o que o computador fará com os dados recebidos. Saída é o que o computador apresentará ao usuário. Então, após identificar esses 3 pontos básicos, nós vamos partir para fazer o pseudocódigo. O pseudocódigo, a gente só está preocupado com a lógica da programação, ainda não estamos preocupados com a linguagem de programação, né? Então, a partir do enunciado do problema, extrai-se a entrada. Quais são? A entrada seria as 4 notas que o usuário vai digitar, né? O processamento seria os cálculos e a saída seria a impressão, né, que ele vai imprimir na saída padrão, que no caso é a tela do computador. Aqui está o pseudocódigo. O pseudocódigo, ele tem um início e um fim, porque todo programa, dependendo da linguagem de programação, vai ter um início e um fim diferente, né? E depois a primeira linha, né, embora o Scilab não exija esse tipo de informação, na hora que nós fizermos o pseudocódigo, nós temos que escrever desse jeito. Ou seja, nós estamos dizendo aqui o quê? Que as variáveis que estão aqui ao lado, né, são do tipo real. Se nós quiséssemos que alguma dessas variáveis fosse inteira, a gente teria que escrever aqui embaixo, inteiro, e dizer quais são essas variáveis. Então, aqui, o N1 é uma das variáveis, a outra, que também é real, é N2, a outra é N3, N4 e ND. Todas essas variáveis separadas por vírgula são variáveis do tipo real. Depois que já foi definido os tipos das variáveis, ou seja, já o programa vai reservar, no caso, esses espaços lá na memória do computador, aí ele pode pedir, né, ele pode ler os conteúdos dessas variáveis para armazenar naquele lugar, aquele espaço já reservado na memória do computador. Como o programa está lendo, ou seja, o programa lê, significa que o programa vai receber essas informações. Então, de posse dessas informações, ele pode fazer o processamento, que é um cálculo de média aritmética simples, ou seja, 4 notas dividido por 4. Certo? E depois, nesse caso aqui, ele vai escrever o resultado.
Então, até aqui, ó, é um programa linear, um programa estruturado de forma sequencial, né? Ele faz cada passo e vai para aqui. Mas chega nesse ponto aqui, ó, vocês têm uma tomada de decisão. Por quê? Porque se esse conteúdo, ou melhor, se essa linha for verdadeira, ele vai executar o corpo do C, que está aqui dentro dessas duas palavras em vermelho aqui. Mas se isso aqui for falso, ele não faz nada, ele simplesmente vem para o fim C, né, que vai obrigar ele a sair e vai terminar o programa, porque não existe mais nada aqui para ser executado. Certo? Então, essa tomada de decisão é o que nós acrescentamos ao que a gente estava trabalhando até a nossa aula passada. Então, nós temos aqui uma tomada de decisão que pode fazer com que o programa execute essas linhas aqui ou não, dependendo do resultado, né, desse teste aqui. Ó. Se MA for maior ou igual a 7, ele vai imprimir aluno aprovado. Mas se o MA for menor do que 7, ele não vai imprimir aluno aprovado. Okay? Então, aqui, novamente, é uma outra informação. Estou dizendo que o início é tudo aquilo que eu já falei para vocês. Eu acho que aqui eu estou só reforçando. Aqui, ó, estou só reforçando aqui, né, como eu falei para vocês, mas é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Aqui. Algumas vezes eu não recordo que eu fiz aquilo e acabo falando sem... Né, seria melhor ter passado essa parte aqui. Outra forma de representar é o fluxograma, né, que permite que a gente tenha uma visualização gráfica. E aqui vai ficar mais claro do que eu estou falando. Porque aqui é um pseudocódigo e aqui é o fluxograma que mostra que, dependendo do resultado desse teste, né, ele vai seguir por um caminho ou vai seguir por outro caminho. Por esse caminho aqui, ele não imprime nada, né? Mas por esse caminho ele imprime aluno aprovado. Então, vocês já podem observar que aqui o pseudocódigo, ou melhor, o fluxograma, já mostra informações adicionais que aqui pode passar desapercebido. Então, aqui, com essas setas, a gente faz uma relação direta de cada linha. O início está lá, definição de variáveis está aqui, entrada de dados, processamento, saída de dados e tomada de decisão, né? Enfim, então está tudo relacionado aqui, entre os dois aqui. Então, uma vez estruturado ou escrito o pseudocódigo ou fluxograma, nós podemos entrar com o código da linguagem escolhida. Então, está aqui, ó. Aqui eu fiz o código do Scilab e aqui o pseudocódigo para vocês terem uma relação assim mais direta, né? Então, observem que aqui, ó, o Scilab, nós já estamos definindo a variável ao mesmo tempo que está sendo solicitado o valor, né? Ele está fazendo essa linha e essa linha ao mesmo tempo. Essa linha aqui, ó, corresponde a isso e isso aqui ao mesmo tempo. É uma característica do Scilab, ou seja, se vocês pegarem uma outra linguagem de programação, vai ter uma pequena variação, né? Mas ambas estão fazendo essas duas linhas, só porque podem fazer ligeiramente, com a ligeira modificação, que é a característica daquela linguagem de programação escolhida, que vocês também estão estudando. Então, aqui ele vai pedindo todas as variáveis, né? E depois, de posse das variáveis, né, quando ele já leu, ele vai fazer o quê? O nosso código vai dizer que ele vai fazer, né, nós vamos vamos escrever esse código e o que é que ele vai fazer? Como ele já tem esses dados nas variáveis da memória do computador, ele tem condições de executar essa linha aqui e colocar o resultado nessa variável. Depois que ele fez isso, ele já tem o conteúdo da variável, ele pode executar a próxima linha, que é esse teste aqui, esse if. Né? Aqui nós usamos o C, que é a linguagem natural,
Mas aqui no Scilab, né, como em qualquer outra linguagem de programação, nós usamos palavras-chave em inglês. Então ele faz o teste e vai imprimir aluno aprovado se isso aqui for verdadeiro. Se não, ele termina. Observe que aqui tem dois fim, ó, fim C e fim aqui. Tá? Eu aqui não coloquei dois ends, tá? Eu possivelmente, no meu Scilab, ele dispensou esse último end aqui. Mas normalmente, eu agora, como eu não fiz recentemente, não executei isso aqui recentemente, gostaria que vocês até testassem aí, verifique se o Scilab vai precisar um outro end. Porque o primeiro end é do C, ou seja, ele está finalizando esse trecho de código aqui, que é um laço específico, né, um processamento específico. Esse fim aqui é do programa. Né? Então, mas no caso do Scilab, a gente não precisa dizer que é o fim. Quando ele termina a última linha, ele termina. Né? Porque o Scilab não exige esse tipo de comandos aqui. Né? No caso, esse end é desse if aqui. Né? Não vai ser necessário. Se você botar um end aqui, possivelmente ele vai dar um erro aqui. Ok? Tudo bem? Estão entendendo? Então, Tudo tranquilo, professor. beleza, então. Obrigado. Vamos ver aqui. Então, algumas explicações que eu estou falando para vocês já, né, que é a característica específica da linguagem de programação, né? E tem outros tipos. Eu vou falar mais dessa seleção composta aqui para vocês, tá? A gente já trabalhou bastante, já são 3,5, mas eu vou falar ainda da composta, até para vocês entenderem um detalhe aqui. Eu vou lá na frente, tenha todo o passo aqui que vocês vão ler depois, tá? Mas eu vou pular para só adiantar uma coisa aqui, ó, para mostrar a diferença aqui do código. Observe o seguinte, ó, está escrito aqui, ó, esse primeiro trecho do código aqui é o que já estava, né? Praticamente isso aqui já estava no anterior, mas tem um senão aqui, né? Era só C e fim C, né? Nós botamos senão. Por quê? Porque nós vamos fazer esse teste aqui, ó. NA é maior ou igual a 7. Se for verdadeiro, ele executa essa linha e vem para o fim C. Mas, nesse caso, se isso aqui for falso, como tem o senão, ele vai executar essa linha aqui. Percebe, então, a diferença? No anterior, se essa linha aqui for verdadeira, ele executa essa linha e termina, porque não existe esse trecho aqui. Né? Mas agora, nessa aqui, se isso aqui for verdadeira, ele também executa isso aqui e termina. Pula essas duas linhas aqui. Mas se isso aqui for falsa, como tem o senão, ele vem para o senão e não testa mais, sabe? Não tem nenhum teste aqui. Ó. O senão ele diz o seguinte, não foi aquela lá, vai ser essa aqui. E termina por aí. Tá certo? Então, por isso que nós estamos chamando de seleção composta, porque nós vamos ter duas respostas. E aqui, ó, observe que no fluxograma tem duas saídas. Ó. Se for verdadeira, né, que está aqui eu vejo, ó, se for verdadeira ele faz isso e vem e termina. Se for falsa, ele vai escrever outra coisa. Então, se for verdadeira, ele escreve aprovado. Se não for, ele vai escrever reprovado. E aqui está até o código aqui também do lado. É if, né? If then, né? Se for verdadeiro, ele imprime aluno aprovado e sai fora. Mas se não for, ele vai para o else if, né? E imprime isso aqui. Então, é bem interessante a linguagem de programação, porque essas palavras são palavras-chave que dão um comando ao computador. Então, quando o computador encontra esse if, ele sabe que vai fazer um teste e que, dependendo do valor desse teste, ele vai executar ou não. Né? Como o interpretador encontra o else if, né,
No caso de ser falsa, mas ele encontrou o else if, ele não testa mais nada e imprime isso aqui. Então vocês têm que entender que em programação, cada palavra é uma chave que vai fazer com que o computador tenha um determinado comando. Beleza? Eu tenho mais conteúdo aqui no slide, né? Ó, se você olhar aqui esse marcador aqui, a gente está na metade do slide, né? Mas eu acho melhor agora a gente parar, já que a gente fez uma revisão e demos a primeira informação. Eu gostaria que vocês assimilassem primeiro o que a gente viu agora, para depois dar continuidade, que vai ter mais alguma complexidade ali. Eu gostaria que vocês revisassem, verificassem se vocês estão entendendo bem, e depois a gente prossegue, tá ok? Eu vou parar a gravação agora.